Meu nome é Thalita Graziano e essa daqui é a série Descomplicando a Pesquisa Científica. Toda semana, uma aula diferente para te ajudar aí com a sua vida acadêmica. Lembrando que a aula fica uma semana disponível aqui no YouTube, então para você não perder nenhuma aula, já se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue também lá no Instagram, @GrazianoThalita, que lá também tem muita dica gratuita que eu dou e sempre aviso também aqui das aulas do YouTube. Essa semana aqui a gente vai falar sobre o que não fazer na hora de preparar o seu painel para um congresso. Seja aí um painel presencial, de um congresso presencial, ou aí para os congressos online que estão rolando agora. Então aí a gente vai analisar alguns painéis antigos meus aí pra gente não cometer mais os mesmos erros e também vou dar umas dicas aí de design para vocês, né? Então, o painel, que também é conhecido aí como pôster, banner, né? Tem vários nomes aí, às vezes cada lugar acaba chamando de um jeito diferente, cada pessoa acaba chamando de um jeito, mas no fundo é tudo a mesma coisa, né? O que é? É essa representação aqui visual, né? Que a gente utiliza aí num congresso para explicar a nossa pesquisa. Então, ele tem duas funções, né? O painel num congresso. O primeiro deles é atrair as pessoas para sua pesquisa, para o seu painel, para elas se interessarem. Então, precisa ser um painel o quê? Atrativo, que chame atenção e para te dar também suporte na hora de explicar a sua pesquisa. E em alguns congressos também, às vezes é costume de você só deixar o painel lá, você não precisa, né, ficar ali, o painel fica num tempo em exposição, então também serve para as pessoas irem lá, visitar, olhar para o seu painel e entender um pouco da sua pesquisa, saber o que você fez e quais que foram ali os seus resultados. Esse daqui é um painel que eu fiz, não é um painel exemplo, a gente vai ver aqui que eu cometi alguns erros nesse painel. É um painel aí que já tem o quê? Acho que uns 5 aninhos, mais ou menos 4 anos. Não é um painel ruim, né? Mas ele tem, assim, algumas coisas que poderiam ter sido melhoradas nele. E eu vou usar ele, então, de exemplo aqui pra gente discutir, então, essas questões estéticas aí do painel. Então, como eu falei para vocês, né, no congresso, o que eu costumo? Você vai lá, você pendura o seu painel, e em alguns você fica ali do lado, né? Caso alguém queira saber da sua pesquisa, ela vai ali, ela conversa com você. Então, né, é até gostoso, né? Você vai no congresso, tem todos os painéis pendurados, aí você fica lá reparando o que o painel vizinho fez, se tá mais bonito que o seu, se não tá, do que foi a pesquisa. Só que atualmente essa realidade aí mudou um pouquinho, né? A gente tá tendo hoje em dia aí os congressos online, né? Então, assim, acabou um pouco dessa interação que tinha e tudo mais. Mas, né, gente, ainda tá valendo e não é porque que é um congresso online que a gente vai deixar a desejar aí com o nosso painel, com o nosso pôster, né? Também tem que apresentar alguma coisa bonita, porque, assim, o painel, gente, é a cara da sua pesquisa. Então, se você apresentar ali uma coisa desorganizada, confusa, vai mostrar o quê? Que você talvez seja uma pessoa desorganizada e confusa e que sua pesquisa também seja desorganizada e confusa. Então, ela acaba sendo, às vezes, ali um pouquinho de reflexo do pesquisador e da pesquisa. Claro que não significa, se você não fez um painel ali certinho, que você seja desorganizado, que sua pesquisa seja desorganizada, né? Mas é como se fosse ali um cartão de visitas para sua pesquisa. Então, por isso que ele tem que estar bem bonito. Só que geralmente o que acontece, né? Ninguém tem muito costume de ensinar técnicas de design para a gente aplicar para o painel. O que acontece? Ou ninguém te explica nada, você lá e faz do jeito que você acha que tem que fazer. Você costuma olhar, às vezes, alguns templates prontos, ou alguém do laboratório, né, que já fez, acaba passando para você e você só troca as informações, né? Mas então, já que ele funciona como se fosse ali também um cartão de visita, vamos tentar então tratar ele ali com carinho, usar de alguns recursos para chamar mais atenção e para ajudar a mostrar aí que sua pesquisa é interessante. Bom,
Então, primeiro de tudo, para a gente fazer o painel, a gente tem que pensar na utilidade dele. Por que a gente apresenta um painel? Por que a gente utiliza um painel para apresentar num congresso? Bom, primeiro de tudo é para você compartilhar a sua pesquisa ali com a comunidade científica. Então, é para as outras pessoas da sua área saberem o que você está fazendo e, quem sabe, até auxiliar ela ali nas pesquisas dela. Além disso, também, os congressos são uma ótima maneira de você aprimorar suas habilidades de comunicação, né? Geralmente ali eles envolvem, tanto no parte de painel, uma apresentação, ou se for uma apresentação, a chamada apresentação oral, né? Que daí seria uma apresentação em PowerPoint, você ali tá treinando essa arte ali de comunicação. Além disso, com o painel, você consegue, às vezes, receber feedbacks do seu trabalho, né? Geralmente, ali acontece aqui, rola um network ali no congresso, outras pessoas vêm perguntar o que você está fazendo, você acaba explicando e, com isso, você acaba recebendo um feedback, né? Às vezes já acontece até em alguns congressos, se a pessoa tem alguma dificuldade no trabalho, tá tendo um empecilho, tá tendo alguma dificuldade, ela conversando com outros pesquisadores, ela consegue chegar numa solução para aquilo. Então, por isso que é interessante essa troca dentro de um congresso. E também o network, não só para fazer esse contato aí, para aprimorar o seu trabalho, mas também para construir ali parcerias com outras universidades, com outros pesquisadores. É uma ótima maneira de você ampliar ali a sua rede de contatos. Bom, sabendo disso, né, que o painel, então, ele vai servir para você fazer network, para você atrair as pessoas ali, para você conseguir ter esse feedback para o seu trabalho, para mostrar para a comunidade científica o que você está fazendo. Então, primeiro de tudo, o seu painel tem que ser bem comunicativo, né? Ele tem que ter essa função de chamar a atenção, atrair a atenção das pessoas, mas se você quer comunicar o que você fez, então tem certos conteúdos, tem certas coisas ali que precisam aparecer no seu painel. Então, a primeira coisa que você tem que pensar ali em termos de conteúdo para o painel, qual que é a mensagem chamada aí, né, de take home? Qual que é a mensagem que você quer que as pessoas desse congresso levem da sua pesquisa aí para casa dela, para o laboratório delas? Qual que é a mensagem que você quer transmitir para as pessoas? E essa mensagem, ela tá geralmente, né, linkada com essas 4 perguntas. Por que você fez esse trabalho? Como você executou esse trabalho? E qual que é o resultado que você obteve? Aí ficou um errinho no slide, né? Mas qual que é o resultado que você obteve? E qual que foi a contribuição para a sua área a partir desses resultados? Então, nessa mensagem, né, nessa take home, o que você tem que levar para as pessoas, né? A pessoa tem que sair de lá entendendo o quê? Por que você fez a sua pesquisa? Como que você fez? Qual que é o resultado que você encontrou? E o que isso vai mudar dentro da sua área? Então, a pessoa ela tem que sair com essa sensação. Inclusive que, se for um avaliador, né? Que você está concorrendo a algum prêmio ali dentro do congresso, ele tem que sair com essa sensação. Qual que é a importância do seu trabalho? Por que você executou esse trabalho e a partir dos resultados que você obteve, qual que é o impacto? O que vai mudar isso para a sua área? O avaliador também tem que sair com essa mensagem ali do seu painel. Então, para cumprir esses requisitos, né, tem alguns tópicos ali que o painel precisa, alguns obrigatoriamente ter, outros não. Bom, ele precisa ter o quê? Um título, se você quer chamar a atenção das pessoas, as pessoas têm que saber do que se trata a sua pesquisa. Tem que ter ali também os autores, né, quem desenvolveu esse trabalho e de onde são essas pessoas, que universidade quer, que departamento quer. Um resumo. Aqui eu coloquei um ponto de interrogação porque tem alguns congressos que colocam o resumo como obrigatório, né, no painel, e outros não falam nada.
Na minha opinião, o resumo não cabe dentro de um painel, gente. O resumo ele tem que servir na hora de você fazer inscrição para o congresso. Mas ali ele acaba perdendo um pouco de sentido de estar no painel. Ele vai ser aquele trecho de texto que no fundo ninguém vai ler. Então eu optaria, se você quer colocar um resumo também no seu painel, ao invés de colocar o resumo de texto, eu optaria por colocar um resumo gráfico, que daí ficaria muito interessante você colocar então uma imagem que expresse essa mensagem take home, entendeu? Se você coloca uma ilustração, vai acabar chamando muito mais a atenção das pessoas. Claro que, se o congresso exige você colocar o resumo, você vai lá, coloca e não discute. Mas, no meu ver, é uma perda de espaço, sabe? É algo desnecessário ali dentro do painel. Você precisa colocar ali uma introdução para mostrar aqui. Daqui a pouco a gente fala do que vai ter essa introdução, né? Uma metodologia, mostrar o que você, como você fez, os resultados que você obteve, qual que é a conclusão do seu trabalho. Dentro dessa conclusão, você pode incluir também ali algumas coisas futuras que podem ser desenvolvidas a partir desses achados. As referências, né? Você pode colocar, mas se você for colocar, gente, coloca poucas, tá? Tipo uma, duas, que foram essenciais. Você vê ali se o que você está apresentando necessita ou não de referência. E você tem que colocar ali também os agradecimentos, que geralmente, mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês, vai colocar o quê? O suporte que você teve para fazer em termos de financiamento a esse projeto. E o QR Code, que é opcional, daqui a pouco a gente fala dele também. Então, vamos começar pelo título. Como eu falei para vocês, o título, né, ele tem que estar em destaque. Aqui, olha, na parte de cima, no centro do seu painel, para chamar a atenção das pessoas. Então, ele tem que estar num tamanho visível, que mesmo a alguns ali metros de distância, a pessoa consiga identificar o título do seu trabalho. Não faz sentido um tamanho de título que você tenha que chegar ali, parar quase que na frente assim do painel para ler o que está escrito. A uma certa distância, a pessoa tem que bater o olho ali no seu título e conseguir visualizar ele. Bom, cuidado com jargões no título, né? De nomes muito técnicos. Claro que se você está participando de um congresso bem específico da sua área, faz sentido, às vezes não tem tanto problema você utilizar um jargão ali no título. Mas se for o quê? Um congresso mais amplo, você já tem que pensar um pouquinho mais se aquele jargão pode dificultar ou não a aproximação das pessoas, porque dependendo do jargão, a pessoa vai olhar para o título do seu trabalho e ela vai falar, nossa, nem entendi o que é aquilo, então não vou nem ver. Então, cuidado com esses jargões. E também cuidado com as abreviações. As abreviações é o seguinte, elas podem te ajudar e muito, ou elas podem te prejudicar. Você tem que avaliar. Se é uma abreviação comum, por exemplo, nesse painel aqui, eu abreviei aqui o PCR. É um tipo de abreviação um pouco mais comum, então não tinha problema aqui. E nesse caso aqui, essa abreviação me ajudou, porque se eu fosse escrever o nome completo, né? Reação em cadeia da polimerase em tempo real. Olha o tanto que ia aumentar o meu título. O meu título ia ficar muito longo. Então, nesse caso aqui, a abreviação me favoreceu. Então, na hora assim de você considerar ali o seu título, pensa, essa abreviação aqui, se eu abreviar esse termo, vai me ajudar reduzindo o título? O título vai ficar menor, então vai ficar melhor para a pessoa visualizar, para a pessoa ler. É uma abreviação que as pessoas vão entender? É uma abreviação comum? Se for, gente, pode usar que não tem problema. Então, faz esse balanço aí, se a abreviação vai te ajudar a reduzir do título, mas se é uma abreviação que as pessoas vão entender. Bom, segunda coisa que tem que vir aqui abaixo do título, né? Tem que vir o quê? Os autores
e a filiação, ou seja, que universidade, que departamento são esses autores. Geralmente, cada congresso tem a sua regra. Alguns congressos pedem o quê? O nome dos autores em extenso, né? O primeiro nome, depois o sobrenome de todos os autores, e alguns congressos pedem para ser abreviados, naquele esquema de sobrenome e as iniciais. Então, assim, primeiro de tudo, olha a regra do congresso, se tem alguma regra para isso. Se não tiver nenhuma regra, o ideal então é você colocar um nome normal, primeiro nome e o sobrenome, para a pessoa conseguir identificar melhor ali, saber, né, com quem que ela tá falando ao certo e não só pelo sobrenome. Bom, alguns congressos também pedem para você destacar quem que é o apresentador. Desses autores aqui, quem que está apresentando o trabalho? Geralmente eles pedem para identificar ou grifando o nome ou colocando um asterisco aqui na frente do nome do apresentador. Então é bom sempre conferir se na regra do congresso tem isso ou não. E alguns congressos pedem para você colocar uma foto de quem está apresentando. E, gente, cuidado com essas fotos. Confesso que talvez essa foto aqui minha não tinha sido a melhor de todas. Mas, gente, eu já vi cada foto, já vi foto assim da pessoa claramente na balada, você vê que tá com o copo de bebida na mão, ou roupa assim de biquíni. Então, gente, vamos tomar cuidado com a escolha dessa foto, tá, gente? É a foto que tá representando você profissionalmente ali. Então, gente, nada de foto na balada, tá? Por favor, com um copo de bebida na mão, gente, fique feio. Neném, ai, Thalita, que preconceito. Não é preconceito, gente. É uma apresentação profissional. Então, assim, vamos utilizar uma foto profissional, né? A gente tem que aprender a vender a nossa imagem também. Então, vamos utilizar uma foto condizente com isso. Porque, assim, é feio, sabe? Você passa assim, você vê a foto do congresso, a pessoa tá assim na foto. Ah, gente, não fica legal, né? Então, vamos ter aí, tratar como se deve as coisas bem profissionais. E esses nomes aqui, esses autores aqui com a filiação, eles têm que vir, gente, menor que o título, mas ainda visível, tá? Não vai colocar a letra de formiguinha lá que ninguém enxerga, tá? Então coloca aí num tamanho menor que o título, mas que as pessoas consigam, chegando ali perto do congresso, eu tô conseguindo ler o nome, tá? Introdução, gente. Seu trabalho na introdução, ela tem que funcionar como, gente? Tem que funcionar como se fosse um pitch, ou seja, uma apresentação rápida, né? Tem até um post meu lá no Instagram que eu falo um pouco sobre o pitch, que seria o quê? A apresentação do elevador. Então, você tem que falar de forma rápida, breve, resumida do que é o seu trabalho. Então, você tem que colocar qual é o contexto existente e qual que é o problema existente, de forma curta e rápida. Aqui eu confesso que eu me superei, né, gente? Eu consegui fazer isso em 2 linhas. Mas nem sempre é possível a gente conseguir ser tão breve dessa maneira. Então, se você precisar um pouquinho mais ali do que 2 linhas, você pode fazer o quê? Colocar em tópicos ali um pouco do contexto e um pouco do problema existente. Só que, gente, tenta não colocar muito texto. Não é visualmente agradável quando você vê um painel que ele tem assim aquele bloco de texto, sabe? Além de não ser visualmente agradável, vou te falar, dificilmente alguém vai parar para ler. Então tenta ser breve, gente, fica muito mais fácil. Quando você vê um painel com o texto pequenininho, fica até mais atrativo para você ir lá e ver do que se trata do que quando tem aquele bloco assim de texto, tá? Então tentem pensar nesse discurso do elevador. Então eu tenho que falar aí em 30 segundos sobre o que é o meu trabalho. Tentem ir treinando isso em vocês. Então você vai contextualizar rapidamente o seu trabalho e citar qual que é o problema. E daí no objetivo você vai colocar o quê? Como resolver esse problema, tá? Então o objetivo vai ser como você está resolvendo esse problema existente. Tenta também fazer um objetivo breve ali, um objetivo pequeno.
Já na metodologia, gente, use e abuse de esquemas e figuras e ilustrações. Tentem deixar a metodologia de vocês a mais ilustrativa possível. Tente ao mínimo utilizar texto na metodologia. E, gente, tentem sempre colocar números e legendas para identificar onde sua metodologia está começando e onde ela está terminando. Por exemplo, vamos lá, julgando o meu painel. Nesse painel aqui, o que eu faria de diferente na minha metodologia agora? Bom, primeiro de tudo, eu colocaria 1, 2 e 3. Eu deixaria bem claro que é essa sequência aqui que a pessoa tem que seguir. Claro que é instintivo você ver uma coisa começando aqui, olha, e ela vai para cá. É instintivo? É, mas mesmo assim eu colocaria aqui uma numeração e acrescentaria algum tipo de legenda, gente. Claro que nesse congresso eu estava ali do lado o tempo todo, então se alguém tivesse dúvida, dava para eu explicar. Só que vocês podem reparar que eu praticamente não coloquei nada de legenda, só o título e identifiquei o que era cada desenho. Então, talvez, se uma pessoa chegasse sem me perguntar nada e parasse olhar a minha metodologia, ela não entendesse o que eu fiz. E o painel por si só, gente, ele tem que ser independente de você. Se uma pessoa chegar e parar na frente do seu painel, ela tem que entender o que está acontecendo. Então, eu colocaria aqui, nem que fosse uma legenda pequenininha, indicando ali o breve, né? Quando eu falo pequena, breve, indicando o que eu fiz naquele passo da minha metodologia. E, gente, cuidado com os detalhes. Você não precisa colocar tintim por tintim cada passo que você fez na sua metodologia. Tenta explicar ela o mais geral possível com os passos principais, tá? Não precisa nem na hora de colocar no painel e nem na hora de explicar. Ai, porque eu peguei não sei quantos microlitros e pipetei, depois eu peguei e passei para o outro poço e fiz e descartei. Não precisa ser tão detalhista, tá, gente? Senão o quê? Sua metodologia vai ficar muito grande aqui no painel, vai demorar muito para você apresentar. Então, assim, pensem nos passos principais, tá? Não precisa ser super detalhista, tá? Explicar assim cada coisinha que você fez, colocar cada coisinha que você fez. Tentem deixar ali o mais geral possível. E se vocês quiserem, sentir necessidade, eu vou falar do QR Code lá depois. No QR Code você pode colocar algum arquivo ali com uma explicação completa, se for o caso, tá? Já nos resultados, gente, gráficos e tabelas. Usem o mínimo de texto possível também. Tentem deixar os seus resultados o mais visual possível. E sempre, gente, num tamanho que as pessoas consigam visualizar. Os gráficos, gente, num tamanho que as pessoas consigam identificar as linhas, identificar as legendas, consiga ver o que está acontecendo ali no seu gráfico, tá? E tente, se for possível, né, colocar alguma caixa de texto em destaque mostrando qual que foi ali então um resumo do seu resultado principal. Que nem nesse caso aqui, ó, isso foi algo positivo que eu fiz, né? Coloquei os meus resultados só gráficos e tabelas, fui até muito confiante, né? Porque não coloquei a legenda só para cada um, mas pelo menos aqui, olha, eu coloquei um destaque mostrando o resultado principal. Mas se eu fosse refazer esse pôster hoje em dia, eu faria o quê? Além desse parágrafo aqui, mostrando qual que foi o resultado, falando qual que foi o resultado principal, eu deixaria indicado de alguma maneira no gráfico que apresentou esse resultado principal. Colocaria alguma seta, colocaria alguma coisa indicando, falando assim. É que no meu caso aqui foram vários reagentes, né? Eu colocaria indicando, olha, foi esse daqui o meu melhor resultado, o meu melhor principal. Então, além do parágrafo, eu faria um destaque no próprio gráfico se eu fosse refazer esse painel aqui hoje em dia. E a conclusão, gente,
Coloque ali então quais que foram os seus achados principais. Se você quiser colocar alguma coisa futuramente que vai ser desenvolvido, que você pretende desenvolver, você também pode colocar, que nem nesse daqui meu eu coloquei que ia ser feita a patente. Então assim, é bacana você colocar quais que seriam os próximos passos, e você pode colocar a conclusão sua como um parágrafo único ou em tópicos, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de coisas que dariam para mudar aí nesse painel. E você pode colocar também aí, pode não, né? Deve colocar os agradecimentos, e esses agradecimentos são pensados principalmente aqui no financiamento. Então coloca, se você tem bolsa, qual que é o órgão ali da sua bolsa, se é FAPESP, se é CNPq, se é CAPES, e coloca também um número da sua bolsa. Toda bolsa, ela tem um número de identificação. Então, coloca esse número. E se o seu projeto também recebe algum tipo de auxílio, coloca também qual órgão que está financiando e um número do auxílio, tá? E se você quiser, você pode colocar um QR Code, que é como se fosse ali um código de barras, né? Que vai abrir algum arquivo. Nesse caso meu aqui, essa coisa de QR Code ainda era um pouco nova ainda, então não tinha QR Code ainda. Ele estava começando a aparecer, mas ali principalmente para o próprio Congresso identificar o seu trabalho e tudo mais. Então era algo muito novo. Então esse daqui não tem QR Code. Mas nesse QR Code você pode colocar o quê? O artigo. Às vezes, se você já tem esse artigo publicado, você pode colocar ali a pessoa, a hora que ela aproximar o celular, então ela tem acesso ao seu artigo. Você pode colocar o seu currículo Lattes. Se você ali quer, às vezes, está procurando alguma oportunidade, você pode colocar o seu currículo para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Você pode colocar também o resumo do seu trabalho que você submeteu para o congresso. E alguns congressos, eles fazem algumas exigências ali para o QR Code. Às vezes, eles querem que você coloque algum arquivo específico. Então, é sempre bom ali você consultar se tem alguma regra. Inclusive, tem alguns congressos online que colocam nas regras que você não pode colocar QR Code. Então, se atente também se o congresso que você vai participar tem alguma regra específica ali pro QR Code, tá? Bom, agora que a gente já falou um pouco aí sobre o que tem que ter num painel, vamos começar a colocar um pouquinho aí a mão na obra aí pra gente ver como que faz ali, o que a gente tem que pensar na hora de fazer esse painel. Bom, primeiro de tudo, sempre se atentar às regras do Congresso. Vocês viram que eu fui falando várias vezes aí, olha a regra do Congresso, olha a regra do Congresso. Primeira coisa que você tem que se atentar antes de começar a fazer o seu painel é o tamanho e a orientação do painel, para não acontecer o que aconteceu nesse congresso aqui que eu participei, era um congresso internacional, e a regra do congresso dizia o quê? Que o painel tinha que ser na vertical, né? No que a gente chama ali de retrato. O que a pessoa fez aqui? Ela fez na horizontal o painel dela, né? Ela fez no modo paisagem. E daí, gente, eu assisti tudo de camarote, né? Ela tava assim, quase que na minha frente, né? Então eu vi toda a movimentação que aconteceu. Ela chegou lá, olhou, viu que não dava certo para ela pendurar o painel dela. Daí ela precisou procurar alguém do congresso. Daí precisaram o quê? Disponibilizar 2 lugares para ela conseguir colocar o painel dela e mudar a pessoa aqui de lugar. Ou seja, gente, foi mico total. Porque daí todo mundo que passava, olhava, reuniu gente olhando o painel dela, sabe? Foi micaço. Ela se destacou no congresso, mas de um jeito assim, nada positivo, tá? Então, assim, causou transtorno pro pessoal do congresso. Então, prestem atenção no tamanho e na orientação do painel. Se você for fazer aí no PowerPoint, você vai procurar o quê? A aba, o lugar em que diz na aba, tamanho do slide, ele vai abrir essa janela aqui
E daí você vai fazer o que? Olha, você vai colocar a largura e a altura aqui que o Congresso pede. E aqui, ó, você vai falar para ele qual que é a orientação que você quer. Você quer ele como paisagem, que seria esse aqui, ou como retrato. Tem alguns congressos que exigem que ele seja no modo paisagem. Então, assim, por isso que é bom você se atentar às regrinhas aí do Congresso. Outra coisa que você tem que se atentar. Geralmente, alguns congressos já falam qual que é o tamanho da fonte que eles querem, o tipo da fonte, o jeito que eles querem lá os autores, se vai ser nome completo, se vai ser abreviado e se quer ou não, se exige ou não que você coloque uma foto sua no painel. Em relação às fontes, né? A Calibre é uma boa fonte para você utilizar. Arial também é, Times também é. A Comic Sans, eu acho que dentre das fontes é a que é menos recomendado, né? Porque ela não dá um ar muito legal, assim, muito profissional. E também aquelas fontes muito trabalhadas, com letras cursivas, também não vai ficar legal, vai ser muito difícil a pessoa olhar e conseguir ler. Então, opte sempre por essas fontes mais clássicas. Em relação ao tamanho, geralmente para o título ali, um tamanho de 90, 80, 90 fica bom. Para a letra do texto comum, um tamanho de 40 fica bom. E para os títulos ali, subtítulos, né? Por exemplo, da introdução, metodologia, um tamanho ali de 56, mais ou menos, acaba ficando bom também, tá? Claro, caso você aí não tenha nenhuma noção. E se você for apresentar online, né? Preste sempre atenção no tamanho do arquivo pedido pelo Congresso. Geralmente eles colocam lá 20 megabytes, qual que é o tamanho desse arquivo. E, gente, arquivo de painel é muito fácil você passar o permitido, porque geralmente é um arquivo que tem muitas fotos, esquemas, figuras. Então é muito fácil, se atente sempre a isso, ao tamanho do arquivo exigido. Se o seu arquivo passou, tente você compactar as imagens do PowerPoint, tente fazer alguma coisa do tipo para reduzir um pouco o tamanho. Presta atenção também no tipo de arquivo. Geralmente, né, os congressos online estão pedindo ou PowerPoint ou para você passar para um PDF. Então, presta atenção nisso também. E no caso dos painéis online, eles estão pedindo, às vezes, para dividir em 2 slides. Às vezes, eles já te dão até alguns modelos lá. O primeiro slide você coloca o título e os autores, depois você faz um com a introdução e a metodologia e outro com os resultados. Então, assim, presta atenção nisso, porque geralmente esses congressos aí pedem para você fazer essa divisão. E se atente também a outras regras que possam ter. Essa regra do QR Code que eu falei, tem congresso que ou que pede uma coisa específica no seu QR Code, ou que fala que não é para você colocar QR Code. Se você não sabe como gerar um QR Code, vai lá no meu Instagram, que tem um Reels que eu ensino a fazer no Canva, bem rapidinho, um QR Code lá para vocês, tá? E qual o programa que você pode utilizar aí para elaborar o painel? Bom, o PowerPoint, sem dúvida, é o mais utilizado, o mais tranquilo de mexer, mas tem outras opções que você pode utilizar. Tem o Canva, que dá para fazer, é um programa de design bem fácil para mexer. Ele já tem até lá uns templates prontos. Dá para você aí fazer dentro do Adobe Illustrator também, que se você já tem um domínio, daí dá para usar bastante recursos e tudo mais. Dá para fazer no Inkscape também. E, gente, eu coloquei o PDF aqui. O PDF não é para você elaborar o painel lá dentro. Mas, aí, geralmente, se você for submeter para um congresso online, você vai ter que transformar o seu painel, independente aonde você fez, num arquivo PDF. E na hora que você for mandar o seu painel para impressão, caso, né, logo em breve a gente vai voltar a ter os congressos físicos, na hora de você mandar imprimir, é sempre bom também você passar o arquivo para PDF
para não ter nenhum problema ali de formatação, tá? E agora, então, vamos conversar. A gente já sabe o que tem que ter, aonde que eu vou fazer, quais regras ali que eu tenho que seguir. Vamos ver, então, um pouco aí de design, quais regras de design a gente pode aplicar para melhorar aí o nosso painel. Começando o quê? Pelas margens e espaços em brancos. Gente, sempre importante você deixar uma margem sem nada no painel como um todo. E também entre as seções, gente, deixa um espaço. O espaço aqui, né, essa margem de fora, ela é importante principalmente para quando você vai ou imprimir o seu painel, para não ter perigo de cortar nada, ou para quando você vai apresentar no formato online, às vezes de um computador para outro, ou um modo de apresentação que você vai utilizar, às vezes dentro daquele programa de apresentação, ou do Google, ou do... esqueci lá o outro que apresenta, que faz reunião, Google Meet, e tem mais um que eu esqueci o nome. Às vezes, na hora que você coloca no modo apresentação, ele pode cortar a beirada. Se você deixar muito na beiradinha aqui, pode cortar alguma coisa da sua apresentação. Então, deixa sempre essa margem de segurança. Além disso, quando você deixa essas margens aqui em branco separando bem, e você deixa também os chamados espaços em branco, o que seriam esses espaços em branco? Esses espaços entre a figura e o texto, entre uma figura e outra, acaba tendo um impacto no que a gente chama na comunicação visual do seu painel. Ele fica o que a gente chama assim, um visual mais limpo. Então, ele dá uma sensação não só de organização, mas também de organização e de visualização. Fica mais agradável para você quando você vê as coisas mais espaçadas do que quando você vê tudo junto. O seu cérebro acaba processando melhor a informação assim das coisas quando elas estão bem espaçadas do que amontoadas. Então pensem bastante de deixar não só essas margens aqui e essas margens entre os itens, mas deixar também esses espaços em brancos entre uma caixa de texto e uma imagem, entre uma imagem e outra, você não sair preenchendo cada pedacinho do seu painel, sabe? Deixa ali ele bem clean, deixa aqueles espaços em brancos para você conseguir, seu cérebro conseguir respirar entre uma informação e outra. Outra coisa, gente, pensem no fluxo da informação. O que seria o fluxo de informação? É o caminho que os seus olhos percorrem quando você olha para qualquer coisa, que tenha várias etapas ali de informação. Geralmente, o que a gente fala? Quando a gente olha qualquer coisa, é instintivo o nosso olhar ir primeiro aqui, ó, pro canto esquerdo e depois ele descer. Então, a gente sempre fala que o fluxo de informação, ele vai como? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, façam sempre os olhos de quem está vendo o seu painel seguir esse sentido, da esquerda para a direita, de baixo para cima. E escolham sempre o caminho mais fácil para quem está vendo percorrer. Como assim? Olha aqui esse painel. Se eu colocar aqui, se eu for ver, ó, ele começa aqui. Então, eu tô indo o quê? No sentido aqui, tô começando da esquerda para a direita, né? E eu tô indo o quê? De cima para baixo. Então, ele tá indo por aqui, ó. Terminei a informação, eu subo e faço esse mesmo fluxo de informação de baixo para cima. Mesma coisa nesse outro painel que eu arrumei ele assim, ó. Então, eu vou começar daqui de cima, ó, e vou para baixo aqui, vendo as informações. Agora, olha esse outro jeito aqui, que eu coloquei introdução, objetivo, material, métodos, resultados e conclusão.
Olha a volta que meus olhos têm que fazer para percorrer o painel. Então, eu vou começar aqui, tudo bem, tô começando da esquerda. Tô indo para a direita, ok, esquerda para direita. Daí, eu tô voltando para a direita, mas para baixo. Daí, eu vou seguir aqui para baixo. Daí, eu vou vir, mas eu não vou até em cima. Vou parar aqui no meio do caminho, eu vou descer de novo e vou para a esquerda de novo e desço mais um pouco. Tá vendo que aqui o caminho, olha, tá muito mais complicado do que esses daqui. O meu fluxo de informação, ó, tá muito mais limpo aqui do que aqui. Tá vendo a quantia de passos que eu tenho que fazer? Então, quando eu chego para um painel e o meu olhar ele vai acompanhando, olha, assim ou assim, fica muito mais fácil eu absorver a informação e eu sentir prazer de olhar para aquilo do que quando eu tenho que ficar e vai e volta e desce, sobe e volta e sobe e desce, sabe? Então é muito mais prazeroso, mais fácil para o cérebro processar quando a gente tem aqui fluxos de informações simples. Daí você vai falar para mim, mas esse daqui tá muito mais simples que esse. Você falou para escolher o caminho mais fácil. Sim, só que esse daqui ainda é uma excelente opção. Mesmo porque às vezes nesse formato aqui a gente não consegue colocar tudo do jeito que a gente gostaria, né? Acaba ficando daí, olha, várias informações nesse sentido também. Então, essa daqui é uma excelente formatação também. Você começar com a introdução, objetivos, material e métodos e depois vir com o resultado e conclusão. Então, a escolha entre essa e essa formatação vai depender aí de como você quer organizar as informações, como que as suas informações vão ficar melhor organizadas. Se você falar assim, não, o meu são vários passos seguidos, então fica legal você fazer desse jeito aqui. Ou não, eu tenho duas metodologias diferentes. Então pode ser que seja mais interessante você organizar dessa maneira aqui. Se for um congresso online, eu recomendo essa daqui. Por quê? Se não, você vai acontecer o quê? Você vai abrir aqui o seu arquivo, você vai ter que descer o seu arquivo e voltar para começar esse pedaço de novo. Então, pro caso de apresentações online, essa formatação aqui é ideal, porque daí você começa com o arquivo lá em cima e vai descendo, caso seja um arquivo em PDF. Já esse daqui você teria que começar e até final, voltar de novo e vir até o final. Então, para casos de online que seja PDF, que seja corrido, eu recomendo essa daqui. Mas as duas aqui são excelentes opções para um congresso presencial, para um painel físico. E vamos então o quê? Analisar o fluxo de informação do meu painel. Bom, nesse painel aqui eu quis fazer essa formatação aqui, né? De começar e ir com a introdução, objetivo, material, métodos e tudo mais. Mas olha não vou falar a palavra que eu fiz. Olha só o que eu fiz, gente. Coloquei introdução, objetivo, material, métodos, resultados. Só que na hora de fazer, eu inventei de colocar essas faixas aqui, olha, não ficou como, olha, introdução, objetivo, material e métodos, resultados, conclusão. Então, aqui, eu criei uma quebra na minha informação, gente, totalmente desnecessária, tá? Tá vendo? Ó, eu comecei para esse lado, depois eu vim para esse, só que o meu texto tá reto, né? Tá no meio. Então, olha, gente, eu criei quebras aqui totalmente desnecessárias, né? Quis aí fazer um negocinho diferente, vindo assim de cada lado, um no meio, olha, depois começa a vir de novo, mas se a gente parar para pensar em termos de você ir acompanhando ali com o seu olhar, não ficou legal, porque eu criei essas quebras aí totalmente desnecessárias. Mas vamos prosseguir, né? Outra coisa importante que a gente tem que pensar na hora do painel, no alinhamento dos elementos e na organização. Tem uma frase aí que eu vi uma vez, né?
para painéis que eu achei muito legal, que era: seja Washington e não Paris. Por quê? Se a gente pegar um mapa de Washington, ó, a gente vê que é um mapa, olha, que os bairros, as ruas, elas seguem um padrão. Então, assim, é como se fosse um quadriculado. Se a gente pegar os bairros de Paris, olha a diferença. Enquanto que aqui é tudo dividido, né? Tem mais ou menos a mesma proporção. Olha a confusão aqui que são os bairros de Paris. Então, quando vocês forem fazer o painel de vocês, pensem em Washington. Não queiram ser Paris. Ai, mas Paris é tão lindo. Eu sei, gente, é lindo, mas os bairros são uma confusão. Daí vai acontecer o quê? Você vai se perder lá. Então, não se perca no seu painel. Seja Washington. Então, pense, gente, na organização e no alinhamento aí dos elementos. Eu recomendo, inclusive, olha, vocês colocarem essas caixas aqui, ó, para deixar cada seção, olha, bem organizada, tá? E deixar, obviamente, as caixas alinhadas e os elementos também bem alinhados. Então, para você fazer o alinhamento, você pode utilizar o quê? Aquelas réguas e grades que os programas têm, mas eu recomendo também você utilizar as ferramentas de alinhamento. Essa daqui é um print que eu tirei aqui do PowerPoint. O PowerPoint, se você foi lá em formato de imagem, ele vai ter essa ferramenta aqui de alinhamento. Então, você seleciona os elementos que você quer alinhar e vai falar para ele se você quer alinhar todo mundo à esquerda, centralizar, alinhar à direita, se você quer alinhar pelo meio, por cima, por baixo, e ainda você consegue pedir para ele deixar os elementos com a mesma distância. O PowerPoint tem essa ferramenta, o Canva tem essa ferramenta, o Adobe tem essa ferramenta, quase todos os programas hoje em dia que trabalham com imagem tem essa ferramenta, tá? Então eu recomendo, claro que as grades, as linhas ajudam também, mas esse recurso aqui de alinhamento ajuda e muito, gente. Uma vez que vocês começam a utilizar, não só para painel, mas para aula, para tudo, vocês vão ficar viciados nesse negócio aqui de alinhamento. E como falei, né, gente, se possível, utilize essas caixas para aumentar essa sensação aí de organização para você não se perder, para as pessoas que estão olhando para o seu painel não se perderem, tá? Então, sejam Washington, gente, não sejam Paris. E mais uma coisa relacionada aí, alinhamento, em relação ao alinhamento do texto, né? Opte sempre pelo alinhamento à esquerda ou justificado, tá? Dando uma preferência maior aí pelo alinhamento à esquerda. Mas em ambos os casos, prestem atenção no seguinte: se o alinhamento à esquerda não vai gerar o que a gente chama de palavras órfãos ou palavras viúvas. O que seriam isso? Ó? Seriam aqui. A palavra órfão é quando você tem que fazer a quebra com o hífen aqui de uma palavra. E a palavra viúva é quando no parágrafo sobra só uma palavra aqui no final, que é esse caso aqui, ó, do justificado, que eu deixei aqui para vocês verem, ó. Só ficou a palavra justificado aqui. O que acontece? Quando você olha o texto com essas palavras, dá a impressão que vai continuar, que vai ter mais alguma coisa. Então, é bom sempre você evitar. Não só no painel, mas qualquer outro tipo de texto que você for fazer. Depois que você começa a prestar atenção nessas palavras, principalmente as viúvas, você vai ver que é um caminho sem volta. Você percebe, daí você vai lá e tenta acertar o texto para não ficar aquela palavra. Já no justificado, às vezes o que acontece é você ter a formação dos chamados rios ou dentes de cavalo. O que seria? Às vezes, quando você pede para justificar um texto, e não é, por exemplo, um texto longo,
de uma página inteira, que são assim, textinhos curtos, acontece isso daqui, ó. Para conseguir justificar, ele acaba esticando o seu texto. Então, ele cria espaços desiguais entre as palavras. Do que ele cria esses espaços desiguais, ele pode formar o que chama rios, que é como se fosse, olha, caminhos espaçados aqui pelo seu texto, ou esses espaços maiores aqui, que são chamados dentes de cavalo. Então, se você justificou e formou esses rios, esses dentes de cavalo, dá uma olhadinha, às vezes se não é mais interessante você deixar o texto alinhado à esquerda. E se você deixou alinhado à esquerda e formou aí essas palavras viúvas, tenta dar uma olhadinha para você modificar para não ficar essa palavra sozinha. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu deixei para vocês verem, ó, a palavra viúva, justificado. Aqui eu já encurtei o tamanho, olha, para ela não ficar sozinha, para pelo menos ter a preposição aqui acompanhando. Então, pensem nessas questões estéticas aí do texto. Aqui, então, se a gente for olhar, ó, esse daqui eu dei uma leve desalinhada nele, só pra gente ver, ó. Então, assim, quando não tá tudo bem alinhado, fica estranho. Você bate o olho, você vê que tem alguma coisa esquisita. Eu vou mostrar um painel antigo meu lá no final, que não foi nem por não estar alinhado, mas eu não prestei atenção no alinhamento entre as proporções. Então, assim, prestem bastante atenção se tá tudo do mesmo tamanho, se tá tudo alinhado, porque vai dar outra cara, né, pro trabalho de vocês. E aqui, né, vamos olhar aqui o meu painel, se vê em termos de alinhamento, assim, ó, os gráficos estão todos alinhados, aqui, ó, tá seguindo a mesma margem, né, de alinhamento. Agora, texto, gente. Eu centralizei o texto do negócio, ó. Deixei centralizado, gente, péssimo. Péssimo, ó. Era pra eu ter colocado o quê? Alinhado à esquerda aqui, né, gente? Péssimo esse texto aí, centralizado. Conclusão, ó, a mesma coisa. Deixei centralizado, gente, não façam isso. Que mais? Aqui, olha, gente, eu quis bancar Paris aqui, né? Tá vendo que eu peguei aqui? Tem resultado, tem a conclusão aqui, quis bancar Paris aqui, né, gente? Então, assim, não fica legal, ó. Então, se eu tivesse modificado talvez o jeito aqui, pensado em outra forma de colocar, não teria ficado esse resultado aqui invadindo o espaço aqui da conclusão, né? Porque ficou resultado aqui, aqui e um cantinho aqui para minha conclusão. Então, são pequenas coisas que no final acabam fazendo diferença. Agora, as cores do seu painel, gente. As cores, elas são importantes você utilizar. Não fica legal você utilizar um painel assim, totalmente branco, só com o texto, né? Fica apagado. Vai parecer que você não se preocupou muito com aquele painel, você chegou lá e simplesmente colocou as coisas. Mas tentem, gente, sempre utilizar as cores a seu favor. Então, por exemplo, olha aqui, uma opção de você utilizar a cor a seu favor, olha, é utilizar as cores aqui, olha, nos subtítulos, para destacar onde começa e termina uma seção. Você pode, ó, destacar a seção mais importante aqui do seu painel. Tá vendo que eu coloquei ele em uma cor diferente? Então, isso poderia ter sido a conclusão. Ou se é uma metodologia que eu estou desenvolvendo, poderia talvez destacar a metodologia. Então, coloque em uma cor diferente na parte mais importante do seu painel, porque quando você bate o olho, você fala assim, nossa, ali tá de cor diferente, deve ser importante. Então, sempre tente trabalhar as cores aí para destacar o que você quer. E para ajudar nesse destaque, gente, sempre prefiro utilizar fundos claros, né, e cores sólidas, né, não degradês, daqui a pouco eu já vou mostrar. Porque, gente, se você
utiliza um fundo escuro, às vezes, vai acabar brigando um pouco ali com o conteúdo do seu painel. Você quer destacar o conteúdo do seu painel e não aquele fundo chamando a atenção. Então, pensem nas cores só, como que eu posso favorecer as coisas no meu painel. Eu vou colocar uma cor diferente para atrair atenção para o título. Ok, vou colocar aqui, ó, para atrair atenção para os subtítulos, para atrair atenção aqui para a parte mais importante. Se eu coloco, olha isso, né? Uma imagem ou uma cor forte, às vezes, no fundo, acaba brigando com os outros elementos aí do meu painel. Então, gente, eu sei que às vezes vocês tiram alguma foto legal, vocês querem colocar no fundo do painel, gente, mas na hora que principalmente imprime isso, não fica bom. Mesmo porque às vezes você acaba ampliando essa foto. Na impressão do painel, a gente sabe que por mais que a gente mande imprimir num lugar bom, com uma qualidade boa, a foto às vezes nem sempre vai sair com aquela qualidade tão boa, ainda mais se você ampliou ela bastante. E, gente, vai acabar brigando. Se você tem uma foto aqui no fundo, vai brigar com as imagens do seu material e método, vai brigar com os seus gráficos, então não sabe se você presta atenção para a foto no fundo, se presta atenção para o gráfico. Então, evitem de utilizar fotos ou cores muito escuras aqui pro fundo. E evitem, gente, degradê. Eu sei que é uma das coisas mais utilizadas em painel, gente, mas não fica legal. Ele acaba brigando um pouco com os elementos do painel. As imagens acabam ficando esquisitas, mesmo que se colocar aqui os quadrados brancos, não dá uma sensação legal o degradê. É só comparar, olha, esse daqui com esse daqui, que a gente vê que no fundo o degradê não fica legal. Eu já vi gente, então, fazer os quadrados e colocar o degradê dentro daí do quadrado. Não façam isso, gente. Degradê, foto e fundo escuro, evitem, gente. Façam aqui, ó, as cores trabalhar a seu favor e não roubar a atenção da informação que você quer passar. Tá, mas como que eu escolho então as melhores cores aí pro meu painel? Se você não sabe que cor escolher, como combinar as cores, você pode utilizar a roda aqui de cores, né? Que é utilizada aí para as roupas, mas você também pode utilizar para o seu painel. Então, você pode combinar cores complementares ou cores análogas, para daí você ou criar aí um jogo de cores, ou cores que contrastem bem entre si. Então, se você tiver na dúvida, você pode aqui recorrer aqui ao círculo de cores para tentar fazer uma combinação aí, se você quer trabalhar com mais de uma cor. E se você quiser também, se o logo da sua universidade tem alguma cor bonita, alguma cor característica, e você quer mostrar que o seu painel fazer uma alusão aí à sua universidade, você pode utilizar também as cores do logo aí da universidade. E outra coisa importante que você tem que prestar atenção é em relação ao modelo de cores, né? A gente tem dois modelos principais de cores, que são o RGB e o CMYK. O RGB são as cores, né, feitas para você olhar em telas. Tela de computador, tela de celular. Então, se você entrar no PowerPoint e colocar naquela mais opções de cores, ele vai abrir isso daqui para você, que seria o quê? A sua escala RGB. Ou seja, para esse tom aqui de azul, ele vai mostrar para você quanto que tem de vermelho, de verde e de azul, que é daí que vem o nome RGB. Então, são a proporção de vermelho, verde e azul que tem aí nas suas cores. E o RGB, como que eu falei, combina bem com telas. Já o CMYK é um outro tipo de padrão de cores que ela é utilizada para impressão. Por isso que às vezes você faz o painel no seu computador, a cor tá super bonita, você adorou. Quando você imprime, você olha assim, toca até aquela flautinha lá, né?
Porque você vai falar assim, nossa, mas não é a cor que eu tava vendo no meu computador. Por quê? No seu computador tava em RGB, mas na hora de imprimir é utilizado obrigatoriamente o sistema CMYK. Então, o que que você precisa fazer? Prestar atenção. Se é um congresso online ou se é um congresso físico, mas que ele tem aquele painel eletrônico, né, para você colocar o pôster, você não imprime, é um pendrive e é o painel eletrônico, você vai fazer o quê? O seu painel em RGB. Se você vai precisar imprimir esse painel, você vai ter que trocar o sistema de cores por CMYK, porque senão pode sim dar diferença da tela do computador para a impressão ali nas cores, daí você vai ficar decepcionado e vai falar assim, ai nossa, mas não era essa cor que eu tinha escolhido, não era a cor que eu queria, mas é por causa aqui dos sistemas de cores. Tem também, né, um que é bem conhecido, que é a Pantone, né? A Pantone também tem um sistema de cores. Daí, se você for utilizar uma cor da Pantone, o que que você tem que tomar cuidado? Se é uma cor patenteada ou não. Por exemplo, o vermelho da Coca-Cola, a cor verde Tiffany, né, da joalheria Tiffany, são cores o quê? Patenteadas. Então, ninguém vai conseguir fazer aquela cor para impressão, tá? Então, às vezes você tem que tomar cuidado se você for utilizar o sistema Pantone, se alguma cor que você está usando ali é patenteada ou não, senão a gráfica não vai conseguir reproduzir aquela cor, tá? Então, prestem sempre atenção nesse sistema de cores. E outra coisa que temos que pensar também é na hierarquia das seções, dos títulos aí, das partes, né, do nosso painel. Então, a hierarquia, você pode utilizar ela a seu favor para identificar grupos semelhantes, mas também para dividir em grupos menores. E você pode, né, trabalhar com a hierarquia usando tamanho de fontes diferentes, usando às vezes ali uma numeração para identificar e trabalhando também aqui com as cores. Então, vamos pegar um exemplo. Deixa eu até pegar para cá, o tamanho da fonte. Então, eu vou ter o quê? O meu título maior, vou colocar os autores um pouco menor e às vezes a filiação aqui um pouco menor ainda. Então, eu faço uma hierarquia de importância. Vem primeiro, então, o meu título, que é maior, depois os autores, depois a afiliação. Trabalhando com cores. Então, aqui eu coloquei, olha, as seções, né, o título de cada seção com a mesma cor, mesmo tamanho de letra e mesma cor de letra. Se eu quisesse adicionar, né, dividir, por exemplo, um pouco mais aqui o meu material em métodos em pequenas seções, o que eu poderia utilizar? Outro subtítulo, olha, e daí todos esses subtítulos teriam o quê? O mesmo padrão de tamanho e cor de fonte. Então, é sempre importante você pensar nessa hierarquia aqui da informação. Então, ó, se a gente pegar aqui o meu painel, ó, a gente vê que então aqui, ó, tem a hierarquia do tamanho de letra, ó, eu comecei com a letra maior, diminuir para os autores e diminuir mais um pouco para a filiação. A gente vê que as seções, olha, tem o mesmo padrão. Todas estão, ó, em maiúsculas, em branco, com o fundo verde. E eu criei também mais uma hierarquia aqui, olha, com os subtítulos. Então, sempre pensem nessa hierarquia da informação, de você identificar as mesmas seções ali, com o mesmo padrão, utilizar o mesmo padrão para todo mundo e com o tamanho da fonte, você ir quebrando aí em pequenas seções, repetindo o mesmo padrão. Então, é sempre importante pensar nisso. Então, agora eu vou trazer algumas considerações finais e daí a gente vai analisar 2 painéis meus. Bom, então, ó, gente, sempre prestar atenção, né? Como eu falei, nas regras do Congresso, mas não só nas regras do painel, no Congresso como um todo, gente. Tem algumas revistas
que se você já apresentou num congresso, ela não deixa você publicar nelas depois. E o inverso às vezes também acontece. Se você já publicou numa revista, às vezes o congresso não deixa você apresentar ou a própria revista não deixa. Então prestem atenção nesse jogo entre congresso e revista para vocês não terem aí nenhum problema. Lembre-se sempre, então, que a pessoa ela tem que conseguir ler o seu painel e ler de forma independente, gente. Ela tem que conseguir entender tudo o que está acontecendo sem a sua explicação. Então, coloque ali sempre as informações mais importantes, de forma clara, de forma organizada. Preste atenção também na qualidade das fotos e das imagens que você está utilizando. Veja se a resolução está alta, senão na hora de imprimir você pode ter algum problema. E como eu falei, gente, independente da sua explicação, tá? Então faça um painel que a pessoa pegue não, né? Mas se ela pare na frente, ela consiga acompanhar o seu trabalho e entender por que você fez aquilo, como você fez aquilo, quais que foram os seus resultados principais e o que isso vai mudar na sua hora. E agora, a hora que o Brasil estava esperando. Gente, vamos analisar esses 2 painéis aqui que eu fiz. Esses 2 painéis, gente, eles já têm aí mais ou menos 11 anos. Foram os primeiros painéis que eu fiz, né? Foi a minha primeira experiência fazendo painel. Então, vamos olhar ele, né? O que a gente mudaria neles aí hoje em dia. Bom, começando com esse daqui, gente, quem escolhe azul e vermelho para fazer um painel, hein? Então, eu não fui muito... gente, eu não tive muito bom gosto na escolha de cores, né? Esse daqui ainda ficou um verdinho aí, um azul marinho, ok. Mas esse aqui, né, gente? Azul e vermelho, né? Ficou feio. Então, assim, a primeira coisa aí que eu fiz errado, principalmente nesse daqui, foi na escolha de cores. Segunda coisa que eu fiz errada nos 2, né? Eu usei, você tá vendo esses retângulos aqui de cantos arredondados? Você vê que não fica muito agradável, não fica visualmente bonito. Se a gente pegar, por exemplo, ó, esse mini painel aqui, tá vendo quando a gente tem, ó, o retângulo tradicional, como que fica muito mais agradável aos olhos? Então, gente, evitem sempre de utilizar esses retângulos aqui arredondados aqui nos painéis, porque visualmente não fica bonito, não fica agradável. Você tá vendo que mesmo aqui, dividindo aqui em seções, olha, não ficou legal, não ficou bom. Então, evitem essas coisas aqui, ó, esses retângulos de cantos arredondados. Terceira coisa, né? Vamos olhar o título. Esse trabalho aqui, na verdade, era meu trabalho de iniciação científica que eu dividi em 2 partes, para apresentar cada um num congresso. Então, assim, é o mesmo trabalho, só que num painel eu apresentei com uma bactéria e no outro painel eu apresentei com outra. Daí, olha a diferença de título para um e para outro. Então aqui, olha, ainda que nem era um título tão ideal, mas a gente vê, olha, que eu já reduzi o título aqui. Então, assim, ficou muito mais agradável, muito mais atrativo e visualmente aqui mais bonito do que esse super título aqui. Então, gente, tente sempre pensar em títulos, assim, pequenos, chamativos. Evitem o que eu fiz aqui, ó, avaliação de não sei o que. Esse aqui também, né, é feito de não sei o que. Se você quer chamar a atenção, tente sempre já trazer alguma informação ali do seu resultado. Tenta dar ali algum spoiler já para tentar vender melhor o seu peixe. Então aqui a gente vê, né, bem claramente aqui a diferença que o tamanho do título faz. Vamos lá, vamos procurar mais coisas aqui para a gente criticar nesse painel. Alinhamento. Lembra que eu falei que eu ia conversar com vocês de um negócio de alinhamento nesse painel? Aqui, se você prestar atenção, tá tudo alinhado, olha. Aqui, ó, ficou tudo alinhado, até aqui tá tudo alinhado. Só que, olha, gente, a falta de proporção no alinhamento
entre as caixas aqui das seções com a caixa de texto, gente. Ficou feio isso aqui, tá vendo? Então, o alinhamento não é só tudo tá centralizado aqui. Mas olha, essa parte aqui de organização e alinhamento, olha, que feio que ficou. Esse daqui, ó, pelo menos eu já deixei tudo do mesmo tamanho, olha. Então, ficou melhor aí, ficou visualmente mais agradável, olha, do que isso daqui, que ficou bem feio. Bom, espaços em branco. Vocês podem ver, eu deixei a margem aqui no meio. Essa margem aqui ficou horrorosa, porque eu comi um pedaço dela aqui, olha, com a foto. Mas até que deixei uma margem, não deixei muitos espaços em brancos, ó. A gente vê que tá tudo bem amontoadinho. Então, assim, talvez eu deixaria aqui as coisas um pouco mais espaçadas aí para respirar um pouco mais. O que eu não faria também, não deixaria, olha, tá vendo? Esse aqui eu coloquei a numeração, ó, 1, 2, 3, 4, para mostrar, né, que sequência que era. Só que eu acho que eu não destacaria aqui o fundo colorido igual eu fiz, deixaria só o título para ficar mais clean e com isso eu aumentaria também aqui, gente, os meus espaços em brancos. Tá vendo, ó? Se aqui não fosse verde, se eu tivesse só o título, eu automaticamente só deixando aqui transparente, eu já aumentaria o meu espaço em branco, traria um respiro maior aqui para o meu painel. Agora, uma coisa que eu acho assim, que apesar de eu ser muito inexperiente, né, nessa época aqui, mas que a gente tem que achar alguma coisa positiva, né, gente? Eu consegui ser bem sucinta aqui até na minha introdução, nos meus objetivos. Já vi aí painéis piores. Então, isso eu acho que assim, apesar da falta de experiência, foi algo positivo que eu fiz. Vamos lá, se tem mais alguma coisa aqui pra gente colocar defeito. Tá, aqui talvez, olha, ficou estranho. A foto tem esse fundo branco, daí tem esse fundo azul. Tá vendo como que fica estranho, gente? E o resto não tem esse fundo branco. Então, são pequenas coisas que a gente pode começar a pensar em termos de refinamento, ó. Ou tirar o fundo branco, ou colocar uma caixa branca para deixar aqui tudo igual, não ficar esses espaços aqui. Então, são pequenas coisas de refinamento aí que eu faria, gente. Então, assim, fiz uma visão geral aqui desses painéis, mas vamos perdoar, né, gente? Tem mais de 10 anos isso aqui, mas para ver, gente, que todo mundo já teve painel feio na vida, todo mundo tem aqueles painéis iniciais, né? E espero com as dicas aí que eu dei hoje na aula, vocês aí deixam seus painéis assim bem bonitos aí para caprichar nos congressos e fazer aí um bom networking. Então eu espero vocês na aula da semana que vem. Se vocês gostaram dessa aula, deixa o like aqui e não se esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações.